Olá, irmãos, graça e paz a todos vocês, né? Estamos aqui e eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam sendo abençoados e cuidados por Deus. Já estamos aqui no dia 17 de novembro, né? E o ano passou como uma brisa muito rápido e daqui mais, digamos aí, uns 45 dias já estaremos, se o Senhor permitir, em 2022, né? E a graça do Senhor se renovou, tem se renovado sobre as nossas vidas, né? Sobre a vida de cada um, acredito eu, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês e espero que essa palavra abençoe a vida de vocês, né? Essa palavra possa dar crescimento àqueles que a ouvirem, a assistirem. Eu gostaria de ler hoje com vocês já no livro de Lucas, né? Na semana passada nós estávamos no livro de Sofonias e hoje nós vamos para o Novo Testamento. Lucas capítulo 15, os versos 17 a 24. Diz assim, acompanhe comigo essa leitura. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados de seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. O verso 24 diz: Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa. Esse texto, ele faz parte, da parábola, faz parte da parábola do filho pródigo, contada por Jesus. E o filho pródigo foi aquele filho, que foi embora, deixou a casa do pai e depois ele retornou, decidiu retornar à casa do pai. E interessante que todas as vezes que eu leio essa história, sempre é possível, extrair uma mensagem nova, uma mensagem da parte do Senhor para o meu coração. Glória a Deus por isso. Na semana passada, como falei inicialmente, nós lemos a história de Judá, ali falada pelo profeta Sofonias. E eu não sei se vocês se lembram, mas nós percebemos ali na leitura a ira e a indignação de Deus, sobre Judá, sobre o povo dele, porquanto aquele povo permanecia no pecado e ele se esfriava da fé. Mas a gente vê também que ao mesmo tempo que Deus tinha prometido um castigo, uma destruição. Então, ao mesmo tempo, a gente viu também que Deus oportunizava uma chance de abrigo em meio àquela iminente destruição, se Judá, se o seu povo, se voltasse para ele. O mesmo a gente percebe que acontece em nossos dias. Hoje em dia acontece a mesma coisa. O mundo ele permanece distante de Deus e ele não se interessa pelas coisas de Deus. Mas o nosso Jesus, o Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que foi morto na cruz, é o único abrigo da ira de Deus, da ira de Deus ou do julgamento sobre este mundo. E mais, o sangue de Jesus, ele não é só abrigo, ele apaga todas as nossas transgressões, ele apaga os nossos pecados como o único justificador perante Deus. A sua graça, a graça de Deus se estendeu a todos os homens. Mas, infelizmente, essa graça
né, ou entender essa graça, ela não tem sido assim uma tarefa fácil, né, por boa parte dos homens. Muitos homens não entendem o que é a graça de Deus, não conseguem, né, perceber, não conseguem fazer uma leitura do que é a graça de Deus, né, para que a sua vida possa ser mudada. E aqui nos versos 1 e 2, né, do capítulo 15 de Lucas, né, nesse capítulo que nós lemos, nós vamos encontrar o motivo, um dos motivos por que Jesus estava contando, ou contou essa parábola, né, do filho pródigo. Olha o que diz os versos 1 e 2 de Lucas 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, por isso, né, devido a essa reação, né, desses mestres da lei, dos fariseus, é que Jesus contou essa parábola do filho pródigo. A indignação aqui era porque Jesus, sendo um judeu, né, Jesus não fazia distinção entre as classes consideradas especiais, né? Em outras palavras, aquele pessoal ele não compreendia o modo, né, que Deus, em Jesus, se relacionava com os homens, se relacionava com os pecadores. Né? Para eles, Deus deveria agir do modo como que agiu contra Judá, né, que nós lemos na semana passada. Deus deveria destruir a todos, né, e todos os pecadores deveriam ser queimados, destruídos, totalmente destruídos. Por isso eles não entendiam, né, o que Jesus fazia em nome de Deus. Por um lado, isso é bem verdade, porque nós merecíamos a morte, né, mas Jesus é a promessa de restauração do ser humano. Jesus é a promessa de restauração do homem. E em Jesus não importa o meu ou o seu passado, nada importa. Né? O que não importa a minha posição, a minha condição social. Né? Nós somos todos justificados pelo sangue de Jesus. Né? Ainda pecadores, né? Nós continuamos sendo pecadores, mas nós fomos justificados, né, pelo sangue de Jesus. Aqueles homens, eles não entendiam a parábola, né, que Jesus, eles não entendiam a parábola que Jesus contou e muito menos entendia, né, por que Jesus se assentava com publicanos e pecadores. É importante notar nessa história toda que o costume daquela época determinava que quando um filho saía de casa e depois ele fracassava e voltava para casa, aquele filho, né, ou este filho, ele deveria ser recebido com hostilidade, né, e nunca jamais com festa. É essa a história da parábola do filho pródigo. Né? Por isso, a gente percebe aqui que os dois filhos eles eram rebeldes. Né? Tanto o filho que saiu como o filho que ficou. Se você lê ou se você conhece a parábola do filho pródigo, você vai perceber isso. Né? Tanto o que foi embora como o que ficou, os dois, né, estavam na mesma condição. Mas o interessante é que o pai demonstrou amor aos dois, né, e tentou procurou, né, conciliar ou recuperar, né, digamos assim, os dois, a ambos. Era isso que o pai estava tentando fazer com os dois filhos. Né? Ou seja, não importa o filho que saiu, não importa o que ele fez, não importa como ele gastou o dinheiro, o outro também, né, se ele alegou muitas coisas, está trabalhando o tempo todo, nunca andou, né, nunca fez nada de errado, né, mas o pai ali estava dizendo, olha, tudo que eu tenho é teu, tu está aqui na minha casa. Então o pai estava demonstrando amor tanto para o que foi, como para o que ficou da mesma maneira. E assim é a graça de Deus através de Jesus Cristo. Né? A graça de Deus é um favor imerecido. Né? Ninguém de nós merecíamos algo de Deus. Né? Mas Deus, o que diz a palavra, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho em favor de nós. É isso que a palavra diz. O nosso destino, como já falei, era a destruição. Seríamos exterminados, né? Pois Deus ele não habita com o pecado. E foi o pecado que nos separou de Deus.
né? E quando comparamos o Filho de Deus como um refúgio, né, nós estamos dizendo dizendo o que a Bíblia diz, né? Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, veio exatamente para perdoar os nossos pecados. Então nós temos um refúgio em Jesus Cristo. Por isso é muito importante para a nossa saúde espiritual aceitar o modo como que Deus se relaciona com o pecador. Pense bem nisso. O modo como ele se relaciona comigo, se relaciona com você, só diz respeito a Deus, à vontade dele. Se eu tiver alguma dificuldade em aceitar isso, eu me assemelho àquelas pessoas que criticavam Jesus por fazê-lo. E mais, se eu estou no meio dessa, se eu estou inserido nessa situação, o que vai acontecer comigo? O meu foco ele permanece aqui na terra. Ao invés de eu glorificar a Deus, ao invés de eu adorar o Senhor e desfrutar da sua presença, eu vou estar perdendo meu tempo julgando e acusando outras pessoas. Esse não é o meu papel como filho de Deus. E eu creio na palavra de Deus que isso não agrada ao Senhor. A própria palavra do Senhor diz lá em Mateus 7, versículo 1, diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Você entende? Entende como isso é sério? Entende como que essa questão ela é séria para as nossas vidas? Aqueles homens, eles questionavam, a maneira que Jesus se relacionava com aqueles pecadores, porque Jesus estava sentado com eles. Isso é claro, isso é um julgamento. E julgamento é o quê? É pensar, ter o direito de dizer quem deve ou não ser perdoado, quem deve ou não ser abençoado pelo Senhor. Isso é um julgamento. Uma última coisa que eu gostaria de complementar, nós, digamos aqui, nós que permanecemos na casa do Pai, digo eu não saí da casa do Pai, você que permanece também na casa do Pai, fica aqui nessa palavra, algumas lições, que elas devem ser aprendidas e memorizadas. Primeiro, o nosso coração, apesar de estar na casa do Pai, ele não está imune ao pecado. Nós percebemos lá que o filho ficou na casa do pai, o filho não foi embora, trabalhava, mas o coração dele estava coberto de pecado. A segunda coisa, a graça de Deus não é para ser entendida, a graça de Deus é sim para ser recebida. E essa é a gloriosa graça de Deus. Não tem como eu entender, só tem como eu receber, porque foi um presente que Deus nos deu. Outra coisa, devemos deixar Deus se relacionar como Ele quer, do jeito que Ele quiser com as pessoas. Devemos também deixar Deus se alegrar e fazer festa com aquelas pessoas que voltam, que retornam à casa do Pai, que estão arrependidas. Devemos deixar Deus distribuir as suas bênçãos a quem Ele quiser, na medida que Ele quiser. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem dificuldade. O irmãozinho lá que voltou hoje para a casa do Senhor já começa a ser abençoado, recebe bênçãos, e a gente fica, olha ali, aquele ali fumava maconha, aquele ali era traficante, aquele era isso, aquele era aquilo, e já está sendo abençoado, já ganhou um emprego, eu aqui pedindo um emprego. Não, irmãos, vamos acabar com isso, vamos parar com isso, deixa Deus se relacionar com as pessoas do jeito, no modo que Deus quiser, deixa Deus abençoar quem Ele quer abençoar. Deus é Deus, a graça dele é um favor imerecido, nós não merecíamos, por isso nós estamos aqui. Isso é a graça de Deus, nós não devemos procurar entender isso, mas nós devemos receber essa graça. Nós também fomos alcançados pelo Senhor. E uma última coisa, finalizando essa palavra, se você que está me ouvindo, se está distante da casa do Pai, eu quero te dizer que não importa o motivo, não importa a razão porque você
saiu da casa do pai ou se distanciou da casa do pai. Faça como o filho pródigo, né? Decida retornar hoje, né? Porque o pai, na parábola aqui, o pai do filho pródigo, né, fez uma festa quando ele voltou. E da mesma maneira, Deus ainda está te esperando. Deus vai te receber com festa, com alegria, né? Deus tem muitas bênçãos para entregar na sua vida. Acredito que Deus não queira saber o que você fez, não queira saber aonde você andou, porque Deus conhece todas as coisas. Deus quer saber que você voltou. Essa é a graça de Deus, é um favor imerecido. Esquece o teu passado, volta para os braços do Pai, né? Volta para a casa do Senhor e receba, desfrute dessa graça, a graça do Senhor Jesus. Eu espero que você seja abençoada com essa palavra, seja abençoado ou abençoada com essa palavra, e que Deus possa estar, né, cada dia mais te ensinando coisas novas. Né? Eu tenho aprendido muito com essas palavras, Deus tem falado no meu coração, e é isso que eu espero, né, que a graça do Senhor te encontre, me encontre todos os dias, né, ainda que nós não merecemos, mas que o Senhor nos encontra e a sua misericórdia, né, seja estendida nas nossas vidas. Amém? Nós vamos orar agora, eu quero abençoar a sua vida, né, nesse momento, e ore comigo, tá bom? Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor. Aqui está a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Deus, porque nada prende, Senhor. Nada prende o modo com que o Senhor, como que o Senhor quer se relacionar comigo, com fulano, com ciclano. Nada, Senhor. O Senhor tem o seu jeito, a sua maneira. E o Senhor veio para salvar todos, Pai. E aqui neste momento nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Ajude-nos, ó Deus, a receber esta graça. Ó Senhor, ajude os nossos irmãos a receber esta graça, Senhor, todos os dias. Pai, eu sei que muitas pessoas ainda vão vir para os teus caminhos, e muitos já estão vindo. Ó Deus, liberta o nosso coração desse julgamento, Deus, de dizer quem vai, quem não vai, quem pode, quem não pode. Deus, em nome de Jesus, que o nosso coração possa se alegrar, Deus, na festa com essas pessoas que estão voltando, Senhor, independentemente de quem são, de quem foram, Deus, independentemente do que eles fizeram no passado, que o nosso coração possa se alegrar completamente, Senhor, sabendo que o Senhor ainda permanece, ó Deus, com as tuas portas abertas, os seus braços abertos para receber, Deus, todo aquele que decidir retornar. Abençoa o dia de trabalho de cada um daquele que me ouve, abençoa a sua família, abençoa a sua casa, o seu trabalho, abençoa os sonhos, abençoa a sua saúde, aqueles, ó Deus, que estão enfermos, ou tem familiar, amigo, ó Deus, que está enfermo, em nome de Jesus, nós pedimos a cura, Deus, pedimos a restauração da saúde na vida de cada um dos teus filhos, abençoa as famílias, Deus, preserva a família dos teus filhos, preserva, Senhor, o casamento, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos a Ti e abençoamos a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Finalizo aqui, deixando com vocês um forte abraço, meu e da minha família, né? E que o Senhor os abençoe e que o Senhor possa, né, estar com você durante esse dia. Amém.